A paz do Senhor, povo de Deus, meus amados irmãos, minhas amadas. Estava lá em cima, orando, falando um pouco com o Senhor, quando o coração ele começa a ficar pesado, com as tribulações desta vida, a melhor coisa que tem é correr para os braços do Pai. Não tem lugar melhor para a gente descarregar de verdade, né? Nosso coração. Nele o nosso fardo fica leve. Meus amados, eu queria compartilhar coisas que eu tenho passado com os irmãos, a fim de que os irmãos sejam fortalecidos no Espírito, né? Venho eu aqui como testemunho, como prova viva, né? Para que o nome do Senhor Jesus venha a ser verdadeiramente honrado e igual a palavra de Deus diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Provar. A gente tem que provar de verdade, ou seja, né? Experimentá-lo, para que a gente comprove que ele é bom, né? E são muitas experiências para honra e glória de Deus nesses quase 32 anos de vida aí. Passamos mais uma dessas nesses últimos dias, ao qual eu quero compartilhar com os irmãos neste dia. Então, estava finalizando o livro de Crônicas, Segunda Crônicas, e eu achei engraçado porque esses últimos capítulos que eu estava lendo, Deus ministrou algo no meu coração, né, acerca de Deus provar, né, quando Deus prova Ezequias. Meu Deus, que luta esses cachorros, Jesus misericordioso, sério, meus irmãos, às vezes não é fácil gravar, não é fácil fazer a obra, é muito levante, orem por mim, orem por esse ministério, orem porque os demônios eles se perturbam, eles se agitam para que a obra não vá adiante, eles se perturbam, sabe? A gente se levantar para fazer alguma coisa para o Senhor, que já vem as afrontas, já vem as retaliações, mas o nosso Deus ele é vitorioso, né? Em nome de Jesus. Nosso Deus ele é Deus que quando a gente coloca o Senhor à frente das nossas causas, ele é quem peleja por nós, né? E a gente sempre vai sair vitorioso, de uma forma ou de outra, a gente não entendendo a forma ou como, a gente sempre vai sair vitorioso nele, porque ele não é um Deus que perde, ele nunca perde uma peleja, uma batalha. Aleluia. E aqui no texto, em 2 Crônicas, no capítulo 32, vai falar que naqueles dias tinha adoecido Ezequias mortalmente, então ele orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhes foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Então, o que aconteceu com o rei Ezequias é que Deus abençoou ele muitíssimo, sabe? Com vitórias, com riquezas, com prosperidade. Porém, o coração dele, no meio do caminho, veio se exaltar. Então, Deus não se agradou disso. E Deus lhe deu sinal, mas ele não correspondeu. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém, porque ele era o rei, né, nessa época de Judá. Então Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Então vejam a bondade, né, do Senhor, a misericórdia quando a gente se humilha na sua presença, né, e reconhece as nossas misérias, os nossos pecados e realmente coloca o nosso coração ali e se prontifica a mudar as nossas atitudes. Então teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Aí mais à frente, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Correndo o texto mais à frente, né? A gente vai ver que, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia ali foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. Então aqui Deus desampara Ezequias e ali o povo para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no seu coração. Eu até escrevi aqui, ó, Deus prova, né? Eu tinha escrito assim, ó, só Deus prova. Deus prova Ezequias. Então eu tinha até escrito aqui, gente. Eu tinha a princípio só escrito Deus prova, aí depois eu botei Ezequias, né? E aí eu fiquei meditando sobre isso naquele dia que eu estava lendo. Foi
um dia antes da minha filha se acidentar aqui dentro de casa. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, uma bebê, 2 anos e pouquinho, e ela subiu no sofá enquanto eu estava fazendo os ovos de Páscoa. Era sábado, né? No domingo seria a Páscoa, né? De 2025. E a minha filha simplesmente, ela estava brincando, daí ela subiu em cima do sofá, como de rotina, de costume ela sobe, e aí, o que acontece? Tava tudo bem, tudo certo, eu estava muito feliz, estava feliz que eu estava avançando na minha leitura bíblica, estava feliz no espiritual, estava feliz financeiramente, Deus estava abrindo umas portas para a gente pagar as contas, para resolver alguns problemas que precisavam ser resolvidos, e as coisas estavam começando a andar, né? E aí a minha filha, o que acontece? Ela foi lá, descer do sofá, escorregou o pé e puf, caiu no chão. E aí eu orei, clamei já no nome de Jesus na hora, naquele mesmo momento. E infelizmente, né, passou ali, ela até conseguiu dormir. Eu pensei, não, só deve ter magoado, tudo mais, né? Mas aí depois, quando ela acordou, fui ver mesmo o bracinho dela, que ela tava de manga comprida, fui dar mais uma olhada, o braço dela tá bem torto, fomos ao médico, aí começou, né, uma peleja. Então tiramos raio-x, ela tinha quebrado mesmo o antebraço direito. E aí, meus irmãos, acontece que ficou ali uns diazinhos com o braço, né, todo, não tava com gesso, mas tava assim, todo fechadinho e tal, que a médica deu uma colocada no lugar, a ortopedista, mas aí fomos ver, não, né, depois uns dias voltamos lá, não tinha conseguido voltar totalmente o braço, o osso ainda estava fora, então precisou passar por um procedimento, ficamos lá no hospital, SUS, vocês sabem como que é. Perdão aí, amados, mas vocês sabem como que é, né, passar a noite no hospital público, não é fácil, é um entra e sai, a gente não consegue dormir, ainda mais isso é de menos, né, meus irmãos, isso é de menos, o coração é o que complica, né, nosso coração se angustia, igual Pedro, né, diante das tribulações lá para andar sobre as águas, ele olhou para o mar, revolto para aquelas águas, e o coração dele se atemorizou, né, se encheu de medo. E quando ele olhou para Jesus, ele andava, mas quando ele olhou para as águas agitadas, ele começou a afundar. E assim é na minha e na tua vida, meus irmãos, porque quando a gente começa a olhar para as tribulações das nossas vidas, a gente vai começar a afundar, a gente vai começar a morrer, a se enfraquecer, a se atemorizar, a se acovardar. Mas a gente sempre tem que lembrar do nosso Deus, que nós temos um Deus poderoso para nos livrar, um Deus poderoso para nos guardar, um Deus poderoso que mesmo aqui, como a gente leu, que Deus possa nos desamparar por um momento para provar e para conhecer o que tem no nosso coração, Ele ainda é Deus bom, Ele ainda é Deus que está fazendo o que está fazendo para nos amadurecer, para nos tornar mais fortes, mais sensíveis à sua presença, mais dependentes dEle. Aleluia. Então tudo Deus tem um propósito, seja numa situação boa, seja numa situação difícil. Eu lembrei muito por esses dias de Jó, né? Lembrei muito porque é muito fácil, né, a gente adorar a Deus quando tudo tá indo bem, quando vem as respostas das nossas orações igual as minhas estavam vindo. Abençoa, Jesus, faz com que o meu marido dê bem lá no trabalho, isso e aquilo, ajuda a pagar essa conta aqui, ajuda a colar, e Deus ajudando, mandando provisão. Mas quando Deus ele não responde da forma que a gente quer, né, aí dói. Aí Deus começa a provar o nosso coração. Vamos dar uma olhadinha para ver, né? Vamos tocar ali onde ama, né? Onde dói, para ver se vai permanecer fiel, se vai permanecer na palavra, se vai permanecer na presença, se é sincero, né? Se é sincera essa adoração, essa entrega, né? Então muitas vezes Deus permite estas coisas nas nossas vidas, mas é também para que o nome dele seja glorificado através de nós, porque nós estamos aqui não somente para
para ter a nossa própria caminhada individual, né? Mas também para ajudar, consolar outros irmãos que possam estar passando dificuldades, né? E mostrar o caminho. E Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Nele nós temos esperança para todas as coisas nesta vida. E aí, meus amados irmãos, as coisas se tornam mais fáceis. Agora eu estava lá orando, né? Como eu falei para os irmãos, ao Senhor. E comecei a descarregar todos os meus sentimentos, né? Que eu estava com muita coisa, muito peso dentro de mim desse tempo no hospital. Sabe? Como se fosse assim que tu se machucasse, só que não foi eu, né? Foi minha filha. Só que quem é mãe vai entender a dor, né? De a gente não ter conseguido proteger, de a gente se culpar, de a gente achar que poderia ter acontecido diferente, de sentir a dor da criança o tempo inteiro, vinha aquela cena da criança, né, se machucando e aquela coisa pesada no nosso coração, e a criança tem que passar por tudo aquilo porque a gente acabou não conseguindo proteger o quanto a gente gostaria, e aí a gente se derrama, né, não tem lugar melhor, e aí a gente deixa tudo, o nosso medo, culpa, inseguranças, nosso senso de que fomos injustiçados, de que né, se tivesse sido diferente, e tanta coisa, né? Que o diabo ele vai lançando no nosso coração, na nossa cabeça. E a gente vai, na oração, despejando tudo isso. E Deus vai limpando, Deus vai colocando as coisas no lugar. Por isso que é tão importante a leitura da palavra e a oração constante na nossa vida de cristão, meus amados irmãos, é muito importante, né? A comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o nosso Senhor é muito importante para a gente permanecer, aleluia, porque tem um texto que fala, né, nossa leve, né, e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Aleluia, porque as nossas leves, né, e momentâneas tribulações, então, são leves e momentâneas, porque se comparado com o peso eterno de glória, com a eternidade, né, o que são 60, 80, 100 anos para Deus, né, a nossa vida é como folha, né, que hoje é verde e amanhã tá seca, né, tipo assim, é muito pouco perto da eternidade, mas em tudo nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós também esse corpo terreno imortal, ele será revestido da imortalidade. E quando o que é terreno, quando o que é carnal se revestir, o que é corruptível aqui no nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, então, né, se ouvirá dizer, né, tragada foi a morte pela vitória. Oh, aleluia. Oh, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia. Não tem mais. Jesus já venceu a morte. Aleluia. E nele nós também venceremos. Assim como ele subiu aos céus, assim como ele recebeu um corpo glorioso, assim como ele, nós também venceremos. Nós também receberemos um corpo muito melhor que esse aqui. Aleluia. Então, não nos atentando nas coisas que se veem, mas se atentando nas que não se veem, né? Não sei se eu falei, não se atentando nas coisas que se veem, mas se atentando nas que não se veem, porque as que se veem aqui, as materiais, esse mundo, né? São passageiras, são coisas terrenas, coisas que passam, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Então, não esperemos em Deus somente nesta terra, mas esperemos em Deus também lá, amontoando tesouros espirituais lá no céu, na eternidade, onde a traça, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba. Sabe o que é isso? São boas obras, são obras de justiça, são um coração sincero a Deus, um coração quebrantado, humilde na sua presença. Isso o Senhor não rejeita. Então, meus irmãos, estou através deste vídeo me colocando como uma carta, né? Uma carta viva aos irmãos, para mostrar para vocês também as minhas vulnerabilidades, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, e que para vocês também observem que
nossos outros irmãos na fé também estão passando tribulações. Não é só a gente que está passando. Eles também, muitas vezes, estão no momento bom. Daqui a pouco vem a dificuldade, vem a aflição, vem um momento difícil. Mas Deus, em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Então aqui, Deus provou, né, Ezequias. E assim Ele prova a gente também, né? Muitas vezes, como eu tenho falado para vocês aqui. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Então, né? Nesse tempo todo, nesse processo todo, veio um hino muito forte ao meu coração, que falava sobre adorar a Deus. É adorar quando Deus não responde. Adorar a Deus acima de tudo é adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Será que estamos sendo verdadeiramente adoradores? Né? Adorando ao Pai em espírito e em verdade? Adorando quando o dia mal vem? Meus amados, quando o dia mal vier na tua vida, pense sempre assim. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos tempos, assim, suporte o dia mal, que o dia bom vai vir, sabe? A noite escura, ela vem, a gente chora, a gente sofre, os dias escuros, né? As noites, na verdade, escuras, elas vêm para tentar nos fazer parar pelo caminho para ver, né? Se a gente vai resistir. Qual o tamanho da nossa força, que não está em nós, mas que está naquele lá de cima, todo poderoso, nosso Deus eterno, nosso Deus vivo. Mas para ver, para provar, muitas vezes vem de Deus, da parte do próprio Senhor, para nos fortalecer, para nos tornar mais maduros, para fazer o nome dele ser glorificado através das nossas vidas, para render glória ao Senhor, para ensinar a gente, para ensinar as pessoas à nossa volta como lidar com as dificuldades. Então, é adorar o Senhor, é suportar, é resistir ao dia mal, é resistir o não de Deus, como eu pedi para o Senhor. Deus, não deixa ela quebrar nada, né? Eu tinha orado para Deus. Deus me disse não, porque Deus, ele é todo poderoso, ele poderia ter curado a minha filha instantaneamente, ele poderia ter evitado esse mal, mas ele permitiu isso acontecer, porque nada passa despercebido por Deus, tudo passa diante dos olhos dele, tudo ele vê, tudo ele contempla. Então aprove o Senhor acontecer de tal forma, amém, louvado seja o nome do Senhor. A gente sofre, a gente chora, só a gente não pode fazer é se revoltar, se rebelar contra Deus. A gente não pode jogar tudo pro alto, a gente não pode desistir, parar pelo caminho, isso a gente não pode. Mas você pode se lançar perante o Senhor, ó Deus, se rasgar diante do Senhor, dizer, olha Senhor, tá assim assado o meu coração, tá desse jeito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha Deus, eu tô triste com o Senhor. Eu falei pro Senhor, em um determinado dia ali, eu falei, Deus, eu tô muito triste com o Senhor. Porque a gente espera, né, que Deus ele faça tudo conforme a gente quer. Mas não é dessa forma, não é desta maneira. O pai, ele nem sempre vai fazer tudo o que ele quer pelos seus filhos. Por mais que a gente ache, né, como a gente é filho, que vai ser bom pra gente, mas às vezes não é. Às vezes, queremos comer chocolate o tempo inteiro porque é gostoso, é docinho. Não! Agora tu vai ter que tomar o remédio amargo, que é para curar aquela área lá, aquela área que precisa ser tratada. E aí Deus trata a gente, sabe, onde dói. Igual a minha filha, tocou na minha filha, né, quem é pai, quem é mãe, tocou num filho, num pai, numa mãe que a gente ama, toca na gente, mexe com a gente. Então Deus sabe onde tocar na gente.
mas é para nos curar, é para nos tratar, é para cuidar de algum detalhezinho que tá precisando ser lapidado. E conforme for andando a nossa vida, vai assim. Nós estaremos sendo lapidados, transformados de glória em glória. Durante toda a nossa vida nós estaremos sendo tratados pelo Senhor até aquele dia. Até ou o dia da gente partir daqui, ou até o dia do Senhor vir nos encontrar nos ares, né? Vir nos buscar a igreja. Não é fácil, mas com Ele o fardo se torna leve, meus amados irmãos. Que nós possamos encontrar socorro, alívio no nosso Senhor. Olha só, no capítulo 32, no verso 7, fala assim, de 2 Crônicas: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa, eu vou mudar aqui o texto, né, por causa do rei da Síria. Eu vou contar assim, né, por conta, não se assuste, não temais por conta do teu problema aí, por conta da tua adversidade, meu amado, minha amada irmã, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aí o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Então é dessa forma, meus irmãos, sabe? Eu lembrei muito de um texto que falava assim, né? Que pode vir um contra nós, mas por 7 fugirão. E quando a minha filha caiu ali, eu orei, né, a Deus, falei, olha, por um caminho podem vir os demônios, pode vir retaliação, porque o último vídeo tem servido de muita bênção para muitas pessoas, muitos comentários abençoados. Então eu pensei, se for retaliação que tá vindo, por um caminho tá vindo, mas por 7 vai fugir. Em nome de Jesus, comecei a orar, clamar a Deus, sabe, expulsar todo o demônio. Mas Deus foi me mostrando que Deus permitiu para me provar o que tinha no meu coração, e que também era de certa parte uma retaliação maligna. Então Deus foi me mostrando espiritualmente, né? Porque quem é espiritual vai discernindo as coisas que vão acontecendo, né? Então Deus tem os seus mistérios, e muitas vezes também os milagres, o cuidado de Deus não é ali imediatamente que Deus opera o milagre. Eu sei porque eu sou prova viva disso. Uma vez fui orar há uns anos atrás, fui orar por um irmão, estava com AVC, metade do corpo todo paralisada. Na verdade ele estava conseguindo, não estava, ele estava realmente até deitado, não estava conseguindo nem andar, a verdade, que metade do lado da perna estava paralisado. Que já faz uns 7, 8 anos isso. E aí eu peguei e fui orar por ele, expulsar todo o demônio, toda a enfermidade da vida dele. E falei pra ele, que naquele momento ele andou um pouco comigo, ele levantou, conseguiu erguer um pouco o braço, mas não completamente, né? Como a gente pode ver na própria palavra de Deus acontece isso, né? De muitas vezes Deus não agir de imediato, Deus fazer por processos, né? Como foi até a cura do cego, né? Que viu, começou a enxergar como se fosse árvores. Então Deus tem suas formas de trabalhar, né? E aí eu falei, mas Deus não te curou completo, não foi completo agora o milagre, mas tu pode ter certeza que durante esta semana você vai ser curado completamente. Deus está trabalhando no processo contigo. E foi assim. Ele voltou depois a trabalhar, voltou bem, sabe? Deus, ele voltou, ele trabalhava de ajudante de pedreiro ou de pedreiro, agora não me recordo, que eu não tinha muito contato, né, muita, assim, amizade com ele, mas eu sei que ele se curou completamente, sabe, voltou a trabalhar. Então Deus fez a obra. Então muitas vezes é assim, o milagre não é instantâneo, muitas vezes, igual ali com a minha filha, mas eu tenho certeza que Deus está me atendendo, que o milagre vai vir, que a cura dela, a restauração do braço dela vai vir de todo mal. Em nome de Jesus eu vou voltar aqui testemunhar para vocês isso, que o Senhor é bom e que o Senhor está cuidando da vida dela, e eu vou poder contar as bênçãos, compartilhar as bênçãos com os irmãos, tá bom? Porque eu sei no Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que cuida de nós. Então, meus irmãos, eu posso dizer para vocês
que assim como o Senhor fez na vida desse homem ali que eu orei, como o Senhor está fazendo na vida da minha filha, está curando, está cuidando dela, o Senhor também já, olha, tantos testemunhos na minha própria vida de cura, sabe, provisão, de cuidado. Quando a gente coloca a nossa causa, a nossa situação nas mãos do Senhor, é diferente, tá? Então, Deus cuida de uma maneira especial. Você nota o cuidado, os detalhes de Deus, tá? Porque eu tava lá, o hospital tava lotado. Comecei a orar, clamar para Deus abrir um leito para eu ver a manifestação do Senhor lá no hospital, o cuidado dele eu queria ver nas nossas vidas. Daqui a pouco a gente conseguiu um leito, um quarto abençoado. Cheguei lá, um silêncio, uma calmaria, todo mundo dormindo, porque eu tava numa sala que estava toda tumultuada. Então, Deus, ele cuida nos detalhes. Ele permite a prova, mas na prova ele passa com a gente. Ele não nos solta de todo, sabe? Muitas vezes é igual a ovelha, né? A ovelha que foge, né, do aprisco lá. Deus vai lá e deixa as 99, vai lá atrás daquela que fugiu, né? Muitas vezes Deus pega, se vocês forem pesquisar sobre isso, o pastor ele mesmo quebra a patinha da ovelha e depois ele mesmo cura, sabe? Que é para aquela ovelha desobediente, fujona, para ela não voltar, não ir de volta para o caminho errado, sabe? Então, que é para ela ser tratada, que é para ela ser curada, que é para ela passar aquele processo que dói, mas que é pro bem dela, que é para a vida dela continuar fluindo, sabe? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente pensa assim, nossa, agora, por exemplo, a minha filha quebrou o braço, mas glória a Deus, está viva, aleluia, sabe? Podia ter batido a cabeça, podia ter acontecido algo pior. Deus protegeu, Deus cuidou, Deus está cuidando, Deus vai restabelecer a saúde, aleluia. Então, em tudo nós temos que ver a mão do Senhor, nós temos que render graças a Ele, discernir o que Deus está fazendo espiritualmente, sabe? Se atentar com os olhos espirituais para ver os mistérios do Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar, o que o Senhor está querendo falar para a gente através das situações e dizer para os irmãos que Ele está cuidando, Ele está com a gente, Ele não nos abandona, Ele é Deus de perto e não de longe, Ele é Deus que cuida dos seus filhos, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que se preocupa com a educação dos seus filhos, Ele é um Pai que se preocupa com o coração dos seus filhos, Ele é um Pai que se preocupa em corrigir a rota dos seus filhos, em orientar, em fortalecer. Amém? Então que essa palavra toda aí, né, esse testemunho, essa situação que eu compartilhei com os irmãos possa servir de bênção, de alimento espiritual para vocês, para refletir, para fazer vocês realmente pensarem, né, nessa questão e tudo isso que eu falei, que eu liberei aí para os irmãos, e ser palavras de vida e trazer assim, sabe, alimento sólido para os irmãos, porque hoje a gente vê na internet tanta baboseira, tanta besteira, né, tanta falsa profecia, tantos falsos profetas, e é difícil, né, a gente encontrar cristãos que realmente estejam caminhando para a eternidade, estejam de coração íntegro e sincero. Mas estou aqui me colocando para os irmãos, mesmo estou aqui, tenho que tomar um banho, lavar meu cabelo ainda, sabe, a Sarinha acabou de estar na sonequinha, tava ali no meu momento de oração com o Senhor, estou aqui sem maquiagem, me expondo para os irmãos, minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? E é porque a gente é de verdade, a gente não é falso, né? Então, não importa, meus irmãos, likes e compartilhamentos, gente, multidões me seguindo, nada me adianta se o meu Deus não estiver comigo, se a gente não tiver comunhão de verdade com o Espírito Santo, não importa nada dessas coisas, porque no final das contas não é nada disso que vai nos salvar, sabe? Não importa estar toda, sabe, produzida para gravar conteúdo, tá fazendo um vídeo todo, sabe, cheio de... Glória a Deus, muitas vezes a gente tenta, né? Óbvio que a gente vai sempre tentar fazer o melhor para Deus, mas às vezes Deus pega a gente também num vídeo mais caseiro, mais humilde, para falar com os seus. Deus tem suas formas, Deus tem multiformas de trabalhar, porque Ele é Deus. Ele faz do jeito dele, e não do jeito que a gente acha que é melhor.
Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra em nome de Jesus. E agora, senti aqui algo assim no meu espírito de ora por eles. Ora por eles. Então eu quero orar pelos irmãos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, na tua presença, meu Deus, através do poder do Espírito Santo, quero orar pelos teus filhos, Paizinho, aqui. E pedir, Pai, para que não importa, Deus, qual seja a situação que eles estejam passando agora, que a tua presença vá diante deles, que a tua presença seja com eles, Pai. Eu não sei o que eles possam, a dificuldade, a tribulação, a prova que eles possam estar passando, Senhor, mas ajuda eles nas fraquezas, nas dificuldades deles. Dá discernimento espiritual, abre os olhos espirituais, fortalece o teu povo, dá alívio àquele que está sobrecarregado, dá força ao que está sem vigor, sustenta, Pai, manda provisão ao que está sem recursos, Pai. Ajuda os teus filhos, Pai, a corrigirem a rota dos que estão perdidos, a voltarem para o caminho certo, em nome de Jesus, endireita as veredas, Papai querido, que eles se voltem a Ti, que voltem os corações verdadeiramente a Ti, em sinceridade e espírito, e não de meras palavras e nem de hipocrisia, Pai, mas de coração aberto, Pai, e sincero perante a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, Senhor, cada família que me escuta agora, cada pessoa, cada servo, cada serva Tua, Pai. Em nome de Jesus, coloca, Pai, a Tua presença dentro destas casas, dentro desses lares, Papai querido. Vai trabalhando, Pai, em nome de Jesus, na mente deles, no coração deles, Papai querido. Expulsa todo demônio, todo devorador, toda pestilência, toda enfermidade, toda dor que possa estar acarretando o coração dos teus filhos agora. Vem trabalhar, Jesus, na causa deles, Espírito Santo, porque eles estão aqui, estão ouvindo a tua palavra, ou então eles estão querendo te buscar, Senhor. Ajuda eles, Papai, seja qual for, Pai, como eu te disse, a situação, Pai, livra agora, protege agora, Senhor. Manda, Senhor, escape agora que eles precisam, meu Deus, em nome de Jesus, e que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado através da vida de cada um deles, Pai. Receba aí, meu querido irmão, receba força, receba unção, receba poder, receba autoridade no Espírito Santo para pelejar as tuas pelejas, as tuas guerras, a proteção no teu casamento, a proteção para os teus filhos, para a saúde dos teus filhos, para a saúde do teu esposo, a tua saúde, a saúde da tua esposa, em nome de Jesus, Papai. Restabelece, Pai, agora a saúde dos teus filhos, Pai. Cura agora cada osso, Papai, cada célula do sangue, Pai, cada dor de cabeça. Vai tirando, Pai, vai tirando, Papai, em nome de Jesus. Vai jogando no abismo, Senhor. Vai tocando, vai cuidando cada dor de dente, cada dor de ouvido. Cuida, Papai, do coração deles, Pai, da garganta, seja qual parte do corpo for, todos os órgãos, em nome de Jesus, eu apresento o corpo deles agora na tua presença, Papai, e que o Senhor venha tocar desde o alto da cabeça até a planta dos pés e repreender agora todo o espírito imundo, todo o espírito de enfermidade, toda dor, toda doença. Vai embora agora em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Não resista à doença e sai agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Se você recebe, diga pelo Espírito, diga assim: eu recebo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Se você recebe esta oração, diga: eu recebo esta oração em nome de Jesus Cristo. E tenha fé e se mantenha na presença do Senhor, que tudo mais Ele fará na vida de cada um de vocês. Amém, meus queridos? Porque sou prova viva de tudo que Deus tem feito aqui na minha vida e sei que Ele é fiel para fazer na vida de cada um de nós. Amém? Entrego essas palavras no nome de Jesus. Um beijo e que a graça do Senhor esteja em cada coração. E até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Meu amado, minha amada irmã, se esse vídeo foi bênção na tua vida, envia para mais 3 pessoas aí da tua família, dos teus amigos que você tem carinho, que você quer ver na presença do Senhor. Envia para eles. Deixa o like aqui, porque isso ajuda a mais pessoas a conhecerem este canal. Então acaba abençoando esse ministério, né? E também se inscreva para receber mais mensagens para abençoar a tua vida e a tua caminhada com o Senhor. Amém? Era isso. Um beijo no coração.